Olá, pessoal, segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre: você gosta de contar histórias, de levantar esqueleto, de levantar defunto, de coisas que já se passaram, já se passou, e você gosta de ficar recontando? Então, o que que isso, esse gesto, esse ato, tem a ver com a limpeza emocional? Tem suas consequências? Então, eu vou abrir mais sobre esse tema, tá bom? Bom, eu começo esse vídeo me apresentando. Meu nome é Rose, trabalho com terapias somente com limpezas emocionais. Utilizo a ferramenta EFT, Emotional Freedom Techniques. É uma ferramenta que tem o propósito de limpar, purificar emoções que nós reprimimos ao longo da nossa experiência de vida aqui. Dentro dessas emoções que nós reprimimos estão os traumas, tá? Abuso, assédio, estupros, violência física, verbal, uma situação que você presenciou na infância e te causou um trauma, algo que você viu, algo que você ouviu, algo que disseram para você, uma palavra, uma frase, luto, doenças, seja o que for, essa limpeza emocional vai te ajudar muito, muito, ela vai muito mais além, tá? Então, em 5 minutos, o passo a passo dessa limpeza emocional você pode e consegue fazer sozinho, sim, desde que você dê conta dessas emoções negativas que vão aflorar no seu corpo. As emoções negativas, elas são invisíveis, são só sentimento, e as energias negativas, elas são densas, pesadas, e elas vão despertar alguma emoção no corpo. Então, você tem que passar por esse momento de desconforto, porque é a limpeza, você vai estar limpando o seu campo, o seu corpo, tá? E então, em 1 hora você consegue limpar uma cena, tá? Se você não der conta de limpar sozinho, você entrega para o terapeuta capacitado que em 1 hora ele dá um jeito nessa cena de dor que você viveu. Porque você notou que eu falei de abuso, de estupros, então são cenas, situações densas, que a pessoa não dá conta disso. Então, entrega para o terapeuta que ele sabe lidar isso. Em 1 hora ele te ajuda, tá? Bom, vamos lá, passo a passo. Você pode trazer, você traz essa cena de dor que você quer trabalhar. Essa cena de dor pode ser de hoje, de ontem, da semana passada, do mês passado. Até na gestação você consegue curar, sim, uma experiência de dor que você viveu, uma memória que está dentro do seu inconsciente, tá? Aí você vai trazer essa memória de dor e você vai avaliar essa memória, tá? Essa avaliação você vai se refazer algumas perguntas a cada 3 rodadas. Você vai, repito, se refazer essas perguntas a cada 3 rodadas, tá? Quais são as perguntas? As perguntas são: você vai avaliar a mente primeiro, você vai observar se você está dentro, se está fora. Se você estiver dentro da cena que você está trabalhando, observe se ela estiver muito colorida. Então, se você estiver dentro e estiver muito colorida, é porque contém nessa cena muita carga emocional negativa. Se você, que mais? As emoções. Quando você conta essa história para você, qual é a emoção que você sente? Qual é o nome dessa emoção? Não tenha medo das emoções. Você está fazendo uma limpeza emocional. Então você precisa falar, ser muito honesto com você mesmo, tá? Qual é o nome dessa emoção? É raiva? É ódio? É dor? É rancor? É inveja? Sentimento de pena? É um ódio absoluto? Uma raiva absoluta? Uma tristeza? Uma mágoa? Um ressentimento? Um desconforto? Seja qual for o nome da emoção, você dê um nome para ela. Dê o nome da emoção, você vai encontrar essa emoção no seu corpo. As emoções sempre estarão no nosso corpo. Nós não prestamos atenção nisso. As emoções são energias, tá? São só energias, e elas estão no nosso corpo, refletidas no nosso corpo. Então, elas ficam em alguma parte do corpo. Um nó na garganta, um aperto no peito, dor de cabeça, uma vontade de chorar, um tremor nas mãos, frio na espinha, seja o que for, para onde ela for, uma ânsia, você vai ter que encontrar aonde está essa emoção quando você conta essa história. Então, você deu o nome da emoção, encontrou a emoção no corpo, daí você vai graduar de 0 a 10 o quão intenso está essa emoção no seu corpo quando você conta essa história. O propósito, o objetivo da limpeza emocional, você zerar. Você sempre vai começar com 10, 9, 8, a emoção negativa quando você conta essa história. E o propósito, o objetivo é você zerar essa emoção.
E daí, quando você for contar para você mesma, você vai sentir paz, tá? Aí, terminou essas perguntas, você vai fazer a frase de preparação. A frase de preparação, ela começa aqui no ponto do karatê. Você tem que repetir 3 vezes essa frase de preparação. Para quem está começando, principalmente, ela ajuda muito, tá? Porque a primeira parte é construída para você, com você, você constrói essa primeira parte, voltada à cena que você está trabalhando. A segunda parte é uma frase de repetição, de perdão e aceitação. Por exemplo, faz de conta que eu estou trabalhando uma cena que eu tenho, faz de conta que eu tenho 5 aninhos, estou em casa e eu vi meu pai chegando na sala e brigando com a minha mãe. Tá? Então, eu estou curando essa cena de dor, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Mesmo que eu me lembre dessa cena que eu estou vendo agora, com o meu pai gritando com a minha mãe na sala, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo lembrando da emoção que eu senti, a tristeza que eu senti de ver meu pai gritando com a minha mãe na sala, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo me lembrando da tristeza que eu senti, a minha mãe gritando, os dois brigando na sala. Eu não queria isso, eu não estava, estava muito triste, muito chateada, eu estou sentindo a dor agora, esse nó na garganta. Eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Vocês notaram que a primeira parte eu falei voltar da cena, tudo que eu estava sentindo naquele momento, que eu lembrei, que eu estou vendo na cena. E a segunda parte é eu me perdoo e me aceito. Quando a gente se perdoa e se aceita, a cura fica muito mais fácil. O perdão e a aceitação te ajudam muito a limpar essas emoções negativas, tá? Terminou a frase de preparação, você vai para os pontos. Quais são os pontos do corpo? Os pontos são topo da cabeça, começo da sobrancelha, lateral do olho, abaixo do nariz, abaixo da boca, aqui na altura da clavícula e na altura do sutiã. Você vai contar do começo ao fim essa história. Se for uma cena parada, você fala da cena parada, mais da emoção. Mas aí você vai contar do começo ao fim, até zerar isso. Por exemplo, eu vou contar da minha história, que eu tinha 5 anos. Então, eu lembro, eu estou trabalhando agora a cena de criança, né? Eu estava no meu quarto e eu vi meu pai com tudo entrar na sala, abriu a porta com tudo. Eu me assustei, meu coração disparou. Eu estou sentindo meu coração disparado. E a minha mãe começou a brigar com ele. E eu fiquei tão triste de ver os dois brigando. Eu fiquei tão triste, mas tão triste. Aí eu vou contar essa história do começo ao fim e a emoção que eu estou sentindo, tocando nesses pontos, tá? Eu fiz 3 rodadas, eu vou avaliar a cena de novo. Vou refazer aquelas perguntas até zerar a cena. O que é zerar a cena? Você vai estar distante da cena, você vai olhar, vai estar distante dela, vai estar fora, ela vai estar desbotada, sem cor. E quando você for contar essa história para você, você vai sentir paz. Com relação às pessoas contidas na cena, você vai dar o perdão natural. Esse dar o perdão é virar um perdão para você. Por que virar esse perdão? Referente à cena, referente a você e às pessoas. Porque, em essência, nós somos o amor, a paz. Então, você vai estar limpando, vai limpar toda aquela emoção negativa contida naquela cena, tá? Você vai purificar a cena e vai sobrar o quê? O perdão, a harmonia, a paz. Aí você vai entender de alguma forma, que eu não sei, que é só o divino dentro de você que vai te revelar, de alguma forma você vai ter uma compreensão dessa situação, uma compaixão dessas pessoas, e você vai perdoar essas duas pessoas. Vai se perdoar e vai perdoar essas duas pessoas. Você vai ficar em paz. Só que muitas vezes, para quem está começando as limpezas emocionais, você terminou de falar, limpar em paz com a cena, em paz com as pessoas e com você mesmo, mas ainda assim você sente um desconforto. Você acha que não fez direito, ou essa ferramenta não funciona. Não. É que de carreirinha, a sua mente já está trazendo uma outra cena de dor. Pode ser que esteja voltada às pessoas que você está procurando, ou uma outra cena de dor que a sua mente está lembrando ali na hora. Aí o que que você vai fazer? Você vai pegar um papel na caneta e vai anotar todas as cenas de dor que você está lembrando naquele momento, tá?
E aí, 1 hora por dia ou menos, você vai limpar uma por uma. E aí, essa limpeza vai te deixar mais em paz, vai te aproximar com o ser divino dentro de você. E aí, se você for tiver um compromisso com você mesmo, você vai se alinhando com o divino e você vai ter mais pensamentos divinos, vai ficar mais alegre, mais contente, mais presente, mais no agora, mais feliz, mais criativo, mais produtivo e mais saudável. Porque na limpeza emocional, o seu corpo é o primeiro a receber o benefício de cura. Ou seja, a saúde perfeita, que é o seu estado natural, a sua verdade absoluta, virá para você. As doenças vão se dissipando porque elas estão enraizadas a questões emocionais. Aí você vai limpando todas essas questões, vai dissolvendo isso, purificando isso, você vai se curando, se perdoando, aceitando toda essa experiência de dor e você vai se alinhando, ficando em paz, tá? Esse é o propósito da limpeza emocional. E EFT, tá? Abrindo o tema. Você gosta de contar histórias levantando esqueleto, levantando defunto. O que é levantar defunto, levantar esqueleto? Pegar aquela situação de dor lá atrás, que é você viver, que você viveu, ou que outra pessoa viveu, pior ainda, e você senta na roda de conversa das amigas ali, ou dos amigos, quer se enturmar com as pessoas, e começa a recontar essa história. E aí, os urubu de carniça, que são urubus de carniça, assim, tá, gente? É uma expressão. Aí os urubu de carniça, eles virão tudo para cima de você. O que que é? Eles vão ficar fazendo, as pessoas em sua volta vão ficar perguntando e você vai falando aquela situação negativa, reforçando aquela situação negativa, recontando aquela negatividade. Ah, que a minha filha passou por isso, o meu genro passou por aquilo, eu passei por aquilo com meus pais, o meu marido passou por aquilo, sabe? Ficando, conta, divulga essa história de dor para todo mundo. E isso faz um mal não só para você, como para você, como para a situação, para as pessoas que estão em sua volta. Não é só para você, mas como as pessoas que estão te ouvindo também, tá? Você está dando alimento, contar histórias negativas, você está dando alimento para o negativo. Contar histórias negativas, você está reforçando o negativo, dando verdade ao negativo. E tudo que é de negativo é uma mentira, é uma ilusão. Na limpeza emocional, se você for tiver um compromisso com você mesmo em 1, 2 anos, eu não sei em que época que veio esse start, você vai ver que tudo que é negativo de dentro da gente é ilusório. Todo medo, raiva, culpa, tudo se dissipa dentro de nós. Tá? Então, tudo que é negativo não é real. Só o que é real é o amor, é a paz, é a única verdade que existe. E é isso que você deve falar, somente coisas positivas, agradáveis. E quais as consequências de ficar levantando defunto, levantando o esqueleto? Naquela roda de conversa que você tiver no seu trabalho, ou na sua casa, ou com a sua família, ou no domingo à tarde, está no almoço com a família, ficar contando histórias negativas, ficar falando, verbalizando, contando a história do outro, fofocando do outro, né? Você cria uma egrégora nessa situação, uma egrégora negativa, um mal-estar negativo. E aí, quando você reconta o mal-estar, primeiro vem para você, fica em você, e aí você vai contaminando as outras pessoas com a sua história negativa. É para assustar? Não, é para conscientizar. Eu só estou conscientizando, não estou aumentando nada, tá? Eu já contei muita história negativa também, eu já fiz muito disso na minha vida. E hoje a gente tem mais consciência, hoje eu tenho mais consciência do que eu falo, tá? A gente passa a ter mais consciência do que a gente está falando. Então, o que que acontece? Quando a gente conta uma história de dor do outro ou a nossa, da nossa família, ou da pessoa que a gente não gosta, você cria uma egrégora negativa, uma energia negativa naquele ambiente, e aí você começa a fortalecer o negativo, o seu foco fica voltado para situações negativas, pode apostar que alguma situação negativa em maior, em menor intensidade, alinhado àquela sua frequência que você está emitindo na hora, vai acontecer. Por exemplo, eu estou contando uma história negativa para uma roda de conversa e está lá aquela egrégora negativa, de repente o meu filho ou minha filha que está andando lá tropeça e cai.
Entende? É mais ou menos isso. Acontece sempre uma situação negativa, porque está alinhando àquela situação que você está emanando naquele ambiente. Só para conscientizar, tá, gente? Nunca faça nada quando estiver sentindo mal-estar. Não tome decisões, não faça reuniões, não participe de nada enquanto sentir esse mal-estar. Cure esse mal-estar em você, medite mais, faça limpeza emocional com EFT, com o Ho'oponopono, fique em paz com você. E aí, continuando as consequências. Você vai recontar aquela história, você vai criar esse mal-estar não só na sua vida, como na vida das outras pessoas, e é assim, o negativo, ele se retroalimenta. Então, você conta o mal-estar, vem a outra pessoa, reconta o mal-estar, vem a outra pessoa, reconta o mal-estar, e fica aquela egrégora fortalecendo o negativo em volta de você, e você não sabe por que que é. Aí você fala que o ambiente é ruim, que aquela outra pessoa chegou, ela é negativa. Aí você vai atrair mais pessoas negativas, tem de mais situações negativas, porque você está numa roda de conversa fortalecendo o negativo. Você está levantando defunto, levantando histórias lá de trás, entende? Você cria um mal-estar geral ali. Dentro de você, o que que acontece? Quando a gente conta o mal-estar dentro de nós, você cria esse mal-estar dentro de nós, de você. Você vai criar esse mal-estar. Você vai sentir mal quando você estiver contando algo negativo. Observe o que você sente quando você conta algo negativo. Só observe. Quando você conta isso, você vai estar dando verdade a uma situação que você viu, que você ouviu ou que você sentiu, presenciou, um trauma, um abuso que você presenciou. Quando você conta isso, você está dando verdade a isso. Quando você dá verdade a algo, uma situação de dor, é como se ela ficasse mais consistente dentro de você. E aí, internamente, você vai meio que se afastando do ser divino. Você fortalece esse negativo e você se afasta do seu ser divino. Não é que o seu ser divino ele vai pegar as malas e vai embora. Não. O seu ser divino ele é imutável. Ele é eterno dentro de você. Entende? Ele não, ele é eterno. Você e ele é um só. Você se afasta porque você cria uma energia negativa intensa, vai criando, assim, eu criei ó, por muitos anos, tá? Uma energia negativa, e aí você tem mais dificuldade em ouvir a sua intuição, você tem mais dificuldade em ouvir o que ele tem para te dizer, o que ele tem para te mostrar, o que ele tem para te ensinar, o que ele tem para te direcionar, todo o direcionamento dele. Ele está full time em você. Ele é imutável, ele é eterno, ele está dentro de você. Você é um com Deus, entende? E aí, quando você reconta essas mentiras, você se afasta disso e você passa a dar mais voz a essa sensação negativa. Essas emoções negativas, elas começam a verbalizar pensamentos negativos, mostrar situações negativas, e aí você começa a dar atenção para isso. E acredita que o mundo é mau, que as pessoas são más, e aí começa a mudar totalmente a sua visão de mundo, entende? E a limpeza emocional entra nisso. Ela vai purificando isso. Tem uma situação que eu quero falar também, quando a gente se afasta desse ser divino e acredita que Deus não existe, que Deus está fora, está cuidando de outras pessoas, isso é uma sensação de abandono que você tem de Deus, do divino, entende? Eu lembro que eu ouvi, eu ouço até hoje, tá? Pessoas contando assim, uma pessoa conta uma situação de dor e a outra pessoa vem e fala: Você acha que Deus nessa hora vai te ajudar com esse seu probleminha? Deus tem mais o que fazer. Deus está cuidando de guerra, tem guerras para cuidar, tem doenças de pessoas doentes para cuidar. Ele não vai cuidar da sua situação. Gente, isso é uma ilusão, é uma mentira, é uma mentira, é uma sensação de abandono que a pessoa tem e acredita que Deus está olhando para outras coisas, está pensando em outras situações, em guerra. Não, você é um com Ele, Ele está alinhado a você, só que você está afastado internamente dele, porque você acredita numa mentira, entende? Você está acreditando numa mentira. E quando você faz a limpeza emocional,
essas mentiras que você acredita, elas vão se dissipando. Por isso que eu falo, primeiro, no processo de limpeza emocional, pegue seus traumas, os traumas mais intensos. Depois do processo dos traumas que você limpar, limpe os relacionamentos, principalmente com pai e mãe. A hora que você limpou seus traumas, a hora que você limpar os seus relacionamentos todos que você teve com seu pai, com a sua mãe, uma situação que você viveu, por menor que seja, uma apresentação na escola que você se sentiu abandonado, cura isso em você. Toda a decepção que você teve com seu pai, com sua mãe, cura isso em você. Quando você curar essas experiências, você vai se aproximando do seu ser divino. A sua intuição vai ficar mais aguçada. Você vai dar mais ouvido a essa voz amorosa, essa intuição. Você vai sentir o divino em você. Mas é algo sutil, gente. O amor é leve, é muito mais leve. A gente tem uma visão de Deus e de religião que é afastado, que ele está fora, que não, ele está dentro de nós. Nós somos um com Deus. Por que que eu estou falando isso? Porque no processo de limpeza, quando a gente vai fazendo, curando os traumas, é, os relacionamentos com pai e mãe, principalmente, pessoas próximas, você vai se aproximando, vai ouvindo essa intuição, essa vontade de Deus, esse impulso divino, você vai ter mais vontade de ter ações positivas, os seus pensamentos se tornarão pensamentos divinos, ou seja, você vai ter mais compaixão da outra pessoa. Aquele combustível negativo de ficar condenando e julgando o outro, que está tudo dentro das suas experiências negativas, aquele combustível negativo, ele se dissolve e você passa a ter os pensamentos de Deus. Você passa a ter os pensamentos de compaixão. Você vai ter mais compaixão pela outra pessoa. Vai perdoar mais. Não é o perdão que você vai dar, porque você é o perdão. Você é o amor. No processo de limpeza, quem que pode te ajudar? A sua intuição, a paz, porque toda limpeza emocional, o final dela é a paz que você vai sentir. Quando você for contar a história, você vai sentir paz. É o comecinho. Aí os livros. Pegue o livro do Eckhart Tolle, os dois livros do Eckhart Tolle, Poder do Agora e mais um outro, e o livro 100. Esses dois livros, tem mais um também da Rhonda Byrne, O Poder, a Verdade, tem mais um da Rhonda Byrne também. Então, esses livros, eles vão falar da verdade absoluta, quem nós somos por natureza. E aí, o Eckhart Tolle, no livro dele, ele diz em poucas linhas quem nós somos, a consciência do agora. Ele ensina a você ficar com a mente mais presente, mais no agora, no livro dele, tá? E ele fala dessas emoções negativas que estão aqui, entende? Ele fala muito disso, do corpo de dor. Ele fala aqui do corpo de dor, entende? Então você vai entender mais. E você vai ficar mais à vontade em continuar o processo de limpeza. Porque chega uma. Eu comecei no final do ano, eu comecei a sentir paz, mas ainda assim os pensamentos negativos vinham. E eu continuei limpando. Só que tem uma certa fase que cansa, mas eu continuei lendo. E o livro que foi me dando mais confiança no processo de limpeza foi o livro 100. Ele tem uma pedagogia à parte, a pedagogia dele é diferente, tá? É um livro de muito amor, é um livro, um curso em milagres, é um livro azul com letras douradas. Ele está disponível em áudio no canal do YouTube, ele está disponível livre em áudio. Você pode ouvir esse livro no YouTube, nos canais do YouTube, e tem professores de Deus que dão curso sobre esse livro. Como eu disse, ele tem uma pedagogia à parte, ele não tem nada a ver com a limpeza emocional, tá? Tem professores de Deus que dão curso sobre esse livro, e é muito amor, e vai te ajudar a te fazer lembrar quem você é de verdade. É a paz, é o amor, é a harmonia, é a alegria do agora, como diz Eckhart Tolle. Entende? A consciência do agora. Entende? Aí a sua vida vai ficar muito mais leve, muito mais fácil a ser vivida aqui, nesse mundo doido da forma, que tem uma visão completamente distorcida por causa dessas emoções. Entende? Na limpeza emocional você vai entender por que as pessoas fazem o que fazem. Entende? Mas é um processo. E eu só fiz essa limpeza emocional
Eu só paguei o preço de limpar, de utilizar essa ferramenta. Eu estava no canal do YouTube mesmo, eu vi uma entrevista de um terapeuta e comecei a praticar em mim mesma, porque eu estava no caos. Então, quem vai pagar o preço dessa limpeza emocional é quando a gente está no caos. Eu entrei no caos absoluto, entende? Eu não conseguia dinheiro de jeito nenhum. Eu entrava no emprego, era mandada embora. Eu sofria muito, eu tinha muita apatia, muita tristeza. Ou eu dava meus pulos e fazia isso, ou eu sentia que algo internamente estava melhorando. E vai sentir isso quando você fizer uma boa limpeza emocional. Na primeira semana, na primeira vez que você limpar direitinho, você vai sentir isso, essa paz dentro de você, tá? E aí a gente só faz essa limpeza quando a gente está no extremo caos. Porque no bem bom mesmo, a gente não paga esse preço. Mas saiba que você vai conhecer a paz, uma paz que você jamais imaginou sentir dentro de você. É a serenidade, é a harmonia, é a unidade de um com Deus, é a mente una, que muitos falam, essa parte azul aqui. Aí você vai ver com os teus olhos ação divina em você, no seu dia a dia. E é algo tão natural, gente, é tão leve, é tão bom sentir essa paz, tá? Os pensamentos negativos se dissipam, a sua saúde se restabelece, tudo que você faz, as coisas começam a fluir melhor, relacionamentos ficam mais saudáveis, o dinheiro começa a fluir, tudo começa a vir para você de uma forma mais tranquila, mais em paz, porque essa é a sua real natureza, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Opa, deixa eu só finalizar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau.